Você pediu e eu tô aqui pra contar como outros contos de fadas eram de verdade. Histórias macabras e nada aconselháveis pra criancinhas. Fica aí que esse vídeo tá demais, vamos lá. René Trunks, Peter aqui. Bora pra mais uma sessão perturbadora aí, desvendando os contos de fadas, ok? Essas histórias que hoje são suaves e quase bobinhas, né? Mas na origem elas eram casca-grossas demais, eram bem intensas. Então se prepara que a seleção de hoje tá de estourar os miolos. Mas antes desses danos que eu vou causar em vocês, deixa aqui seu like, que vai ser bom pra caramba, presta atenção. Se prepara, pega a pipoca, deixa o like primeiro, porque depois eu não sei se você vai conseguir, né? Se cobre, porque você vai precisar. Vamos lá, preparado? A Pequena Sereia. Tudo nesse conto é muito pior do que você pensa. Logo pra começar, ok? No conto original, Ariel tem a língua cortada e por isso ela não pode falar. Além do mais, no trato feito com a bruxa, ela recebe as pernas, mas sente dores imensas, né? Como se estivesse o tempo todo sendo perfurada por espadas ou até pisando em cacos de vidro. Lembra do beijo de amor que ela precisa receber? Diferente do que a Disney contou, isso não era uma condição para ela ficar com as pernas definitivamente. Ela tinha um prazo para ser beijada, senão ela iria morrer. Só que o príncipe acaba se casando com outra e a coitadinha assiste a tudo. Não resta mais nada para a princesa a não ser voltar para o fundo do mar. Mas só tem uma forma dela se livrar das pernas e se tornar uma sereia de novo. Ela tem que matar o príncipe e deixar que o sangue dele escorra pelas pernas dela. Caso contrário, ela morre. No final, ela não tem coragem de matar o homem que ela ama e acaba morrendo, virando espuma no mar por ter se tornado humana. Pinóquio. As Aventuras de Pinóquio foi um livro escrito no século XIX e tem detalhes muito mais sombrios do que você conhece. Muito mais sombrios, né? Na própria história que você conhece já tem alguns detalhes sombrios, né? Imagina o original. Vamos lá, o carpinteiro Gepeto, ele ganhou um pedaço de madeira mágico e foi aos pouquinhos construindo uma marionete na forma de menino. Não para ser o filho dele, mas para fazer um show e ganhar muito dinheiro. Essa era a proposta. O Pinóquio original, ele tinha uma aparência grotesca, com a boca cheia de dentes, tinha uma personalidade bem difícil, era desobediente, era manipulador. O Pinóquio aprontou várias coisas pela cidade e a culpa, claro, caiu no pobre Gepeto, que foi preso logo no começo da história. Você lembra do Grilo Falante? Pois é, ele mesmo. Ele começa dando bons conselhos pro Pinóquio, que fica cheio de raiva e mata o Grilo com uma martelada. Matou o Grilo esmagado com martelo. Tempos depois, o Gepeto foi solto e volta para casa e encontra o boneco arrependido dos erros dele. Ele pede então para ele ir para a escola e o carpinteiro Gepeto dá para ele roupas novas e um dinheirinho. Mas o Traquinas não fez o combinado, saiu pela cidade, encontrou vários personagens interesseiros e por fim ele foi sequestrado e morreu enforcado pelos próprios fios da marionete dele. Rapunzel, Enrolados. Essa é uma das mais antigas, hein? Existem histórias parecidas com a Rapunzel desde o século X, mas a mais famosa é dos irmãos Grimm, no século XIX. Bom, nessa história, o marido de uma mulher grávida roubou umas hortaliças do quintal da vizinha, mas mal sabia ele que ela era uma bruxa e para que ela não fizesse mal para eles, ele concordou em dar a própria filha para a bruxa quando ela completasse 15 anos. Rapunzel então passou a viver presa na torre e um dia um príncipe foi atraído pelo canto dela e os dois se apaixonaram, beleza. Dentre as maldades da bruxa no conto tradicional, Rapunzel teve o cabelo cortado e foi abandonada no deserto grávida de gêmeos. A bruxa ainda enganou o príncipe, né, e fez ele cair da torre, e nisso ele perfurou os 2 olhos nos espinhos e ficou cego na hora. Ele saiu vagando pelo mundo até que um certo dia ele ouviu uma voz familiar e seguiu essa voz. Ele acabou encontrando Rapunzel no deserto, que já tinha dado à luz aos 2 filhos gêmeos dele lá, né, e ele nem sabia que ele tinha. O Rei Leão. O Rei Leão é baseado num clássico, Hamlet, né, que foi escrito pelo William Shakespeare. Mas é claro que a Disney não poderia contar a tragédia de Hamlet sem suavizar muitas coisas. No original, o rei da Dinamarca morre misteriosamente, o principal suspeito é o irmão dele, que rapidamente se casou com a rainha viúva. Aí o filho ficou perturbado e começou a ver o fantasma do pai, e dessa forma ele fica movido pelo espírito da vingança contra o tio dele e a mãe. O filho começou a se fingir de louco enquanto tramava a vingança. Mas o tio, que se tornou rei, decidiu exilar o sobrinho. Quando ele retorna do exílio, não dá mais pra saber se ele ainda estava fingindo loucura ou se ele ficou maluco de verdade. O Hamlet acaba num duelo com o melhor amigo dele, mas houve toda uma conspiração e uma série de enganos. E aí no fim, né, ele, os amigos, a namorada, o sogro, a mãe, o tio, todos acabam mortos. E claro, nada de Hakuna Matata aqui. Peter Pan.
Peter foi inspirado no irmão mais velho do autor original. Ele tinha morrido dias antes do aniversário dele de 14 anos, quando ele brincava de deslizar no gelo. E aí, por ter morrido tão jovem, ele se inspirou para escrever a história do garoto que nunca cresceu, entende? Além disso, o Peter Pan tinha habilidade, no original, de voar sem o pau mágico. E o autor só adicionou isso na história depois do relato de várias crianças terem se machucado seriamente tentando voar como personagem. A fada Sininho não tinha uma forma humana. No original, ela era um espírito luminoso sem rosto. Bizarro pra caramba, tipo, meio terror. E ao contrário do que se conta hoje em dia, os garotos perdidos na Terra do Nunca envelheciam sim. Mas o próprio Peter matava eles quando eles cresciam. E aí só ele tinha essa habilidade de ser criança pra sempre. Aliás, na primeira versão nem existia Capitão Gancho. E o próprio Peter Pan era o vilão que raptava as crianças pra Terra do Nunca, simplesmente porque ele estava entediado e não tinha com quem brincar. E aí, bateu o medinho? Me conta aqui qual conto de fato você nunca mais vai ver com os mesmos olhos. Valendo os comentários e em breve eu trago a parte 3 desse vídeo aqui. Toca aqui agora, se inscreve no canal porque vai ser bom demais ter você aqui pro próximo vídeo. Para isso tem que estar com o sininho ativado. Que assim que pipocar a notificação aí, você vem e assiste o vídeo. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!